Ok, estamos no ar, não é isso? Ao vivo, né? Pela TV Arapuã, aqui no Rede Verdade, nessa sexta-feira, começando aqui mais uma edição do seu Rede Verdade. Hoje, dia 2 de setembro de 2022, você vai na sequência da programação. TV ao vivo, é isso mesmo. Olha só, depois do guia eleitoral, depois de Samuca Duarte, entra o guia eleitoral e logo na sequência a gente começa aqui com o Rede Verdade, tá? No programa de hoje, a gente traz aí naturalmente aí todas as informações da política aqui na Paraíba. Você vai acompanhar uma conversa com o advogado e jurista, o jovem Marcos Souto Maior Filho. Ele que é adjunto da CEMOB aqui em João Pessoa, já compôs a Corte Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, mas hoje vem aqui para bater um papo comigo sobre um livro que ele está lançando, autobiográfico aqui. Tá o livro aqui, ó, Mais Uma Chance, uma nova história no Egito, que ele lança hoje. Vai contar um pouco desse romance que ele também está se enveredando ali, além da questão do trabalho na justiça, além de todas as suas passagens aí pelos órgãos do Poder Judiciário e agora do Poder Executivo. Ele vai mergulhando aí na literatura. Doutor Marcos Souto Maior Filho, Marquito, para os íntimos. Obrigado pela sua presença, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado a você, muita felicidade de voltar a essa casa que realmente informa bem. E que bom que temos jornalistas feito você, que é independente e, acima de tudo, pauta de forma correta as informações para o povo. Bom demais. Vamos conversar, quero saber essa história aqui desse livro que você está lançando. Mas antes vamos saber como é que foi a reunião aí do Ministério Público do Trabalho com os candidatos ao governo da Paraíba. O Washington Luiz acompanhou ali uma assinatura de carta compromisso aí dos candidatos ao governo com o Ministério Público do Trabalho aqui na Paraíba. O Ministério Público do Trabalho reuniu os candidatos ao governo do estado na manhã desta sexta-feira para assinar uma carta compromisso, considerando os itens de fundamental importância para que eles possam assumir perante a sociedade as responsabilidades com relação às suas obrigações. 10 itens foram elencados pelo Ministério Público do Trabalho e demais órgãos que fazem a proteção ao menor e ao adolescente. Na chegada da solenidade, nós conversamos com os candidatos. Eles trazem a sua opinião sobre essa postura adotada pelo Ministério Público. É um compromisso importante que a sociedade tem que ter com a proteção da infância e da adolescência, em torno das políticas públicas que possam ser geradas, potencializadas pelo Estado, que é o grande ente responsável por essa proteção, junto com os municípios, com as entidades da sociedade civil. E essa perspectiva ela é extremamente concreta do ponto de vista dos nossos compromissos enquanto agentes políticos importantes nesse processo. Penso que é um compromisso realmente necessário, tem que ficar explícito, né, que o programa, que o empenho do governo seja na proteção da infância e da juventude e, obviamente, de compromisso de criar estratégias para que combater esse tipo de violência. É muito importante para nós do Partido da Causa Operária porque nós temos a nossa política é voltada para as crianças, né, adolescentes, e vamos fazer um trabalho em cima disso aí para resgatar as crianças do trabalho infantil e lugar da criança na escola. A criança tem que ser prioridade em qualquer governo, né? Nós precisamos colocar a infância no lugar que ela deve estar, na infância, estudando ao lado dos seus pais, numa situação que possa proporcionar a ele o seu devido desenvolvimento. E é exatamente por isso que nós estamos aqui assinando esse compromisso com o Ministério Público do Trabalho, porque na verdade, criança tem que estar na escola, tem que estar no seio da sua família. Momento muito importante, a gente que quer fazer e vai fazer o governo das crianças, a gente precisa salvar uma geração. No lugar de estar trabalhando, a criança tem que estar aprendendo a ler e escrever na idade certa. É para isso que a gente vai ter um programa voltado a essa finalidade, para ajudar os municípios. Que a gente possa estar fortalecendo políticas de enfrentamento no sentido ao ensino profissionalizante desses jovens, enfim, investindo em escolas em tempo integral, para que possibilite que essas crianças, adolescentes, elas possam estar tendo acesso a uma educação de qualidade a partir das creches, uma política de cultura, de esporte e lazer. A carta a ser assinada é de bastante relevância para o nosso Estado no combate à exploração infantil, mas é preciso também ter um olhar voltado, né, para o combate do desemprego, a fome, como também garantir moradia digna. Por quê?
porque todos esses pilares estão envolvendo crianças e adolescentes. A exemplo da educação, é preciso investir fortemente na educação. A partir deste compromisso adotado pelos candidatos ao governo do estado, aumenta cada dia mais a perspectiva de crianças e adolescentes que vivem na vulnerabilidade e também em trabalho escravos saírem desta situação. É um momento de extrema importância para o Ministério Público do Trabalho, onde a gente vai pedir, solicitar que os candidatos se comprometam a efetivamente observar o que está contido nessa carta compromisso, que é uma expressão da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, é uma expressão da convenção, do conteúdo da Convenção 82 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, né? É um compromisso que eles vão assumir de responsabilidade social com a sociedade em não cometer essa ação de aplicação do trabalho infantil como uma das piores formas de trabalho que existe no mundo. A representante do Ministério Público do Estado da Paraíba, doutora Soraya Escorel, também destacou que se faz necessário que o Ministério Público possa ser o guardião da sociedade e que as crianças que vivem situações difíceis de fome e trabalho escravos possam ser valorizadas. Acho que é um momento extremamente importante a partir do fato de que nós vamos poder reforçar a importância de priorizar, crianças e adolescentes e principalmente priorizar no orçamento, Então acho que os candidatos, eles vão poder assumir esse compromisso público, a partir do momento em que ele vai garantir e que possa efetivar as políticas públicas que estão sendo, para que elas possam ser efetivadas. Ok, olha, importante, parabéns ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público aqui do Estado. Importante tema que não pode sair da pauta aí dos candidatos ao governo, tá? Daqui a pouco eu passo a agenda para você do que os candidatos ao governo vão fazer nessa sexta-feira. Seja para você acompanhá-los, se quiser prestigiá-los, ou para você não chegar nem perto, não passar nem longe dos eventos que eles vão fazer nessa sexta-feira. Doutor Marquito, CEMOB, escritório da advocacia funcionando, você já teve tempo para escrever, conta pra gente qual foi a inspiração para fazer aqui mais uma chance, essa história aqui de uma viagem que você fez para o Egito. A gente vai mergulhar aqui nos detalhes, mas eu quero saber por que enveredar aí também pela literatura, pelo romance aí. Nós fazemos parte da Academia Paraibana de Letras Jurídicas. A gente ocupa a cadeira número 14 e temos outros livros. Na verdade, temos livros da área jurídica, livro de direito eleitoral, alguns artigos científicos publicados. Mas na área jurídica? Na área jurídica. Isso aí foi um grande passo e um passo que dei e que inicialmente fiquei até acanhado de fazer. Mas diante de um problema que passei no Egito, quando eu viajei de férias e lá peguei Covid e por isso mais uma chance, uma nova história do Egito. Você foi contaminado com Covid no Egito? No Egito. Em que época? Acho que um ano atrás, certo. Eu estava em viagem e quando eu desci no aeroporto, foi fazer o teste do PCR para entrar no país e fui diagnosticado. Daí para lá, passei 3 dias no aeroporto, igual aquele filme, O Terminal. Certo. E mais 12 dias num hospital público. Mas você estava com sintomas ou não? Assintomático ou estava... Detalhes no livro, mas não tive maiores sintomas. O que passei foi uma barra grande. Uma barra grande, imagina um país... Você foi para férias para se divertir? Eu viajo uma vez por ano, tirei 10 dias de férias e passei 15 dias fora. Os 15 dias que passei, na verdade, dentro de um hospital público de um país de terceiro mundo e com um regime, até certo ponto, totalitário. Tá, e era no Cairo? No Cairo. O Cairo é presidido por um general. O ministro da Saúde é outro general e lá uma dificuldade maior do mundo. Mas só para a gente entender, e no ano de 2020 foi num ano que a pandemia atingiu seu ápice ali, sem vacina inclusive, e aí teve lockdowns, enfim, quem estava fora não conseguia voltar para o Brasil, quem estava no Brasil não tinha esse negócio de viagem de jeito nenhum, ninguém saía nem de casa, né? Não foi nesse período. Nesse período você acompanhou, como todo brasileiro que estava aqui, não viajou. Quando começou a abrir a história das viagens, você disse, opa, como muitas pessoas fizeram, opa, já está liberando, vou viajar agora. Escolheu o seu pacote para o Egito, ou você já tinha esse pacote? Não, já tinha antes, já tinha sido comprado, tudo pronto, tudo pago, e quando abriu a oportunidade de viajar, eu
Na verdade, minha esposa que inventou esse presente egípcio para mim, eu embarquei com ela em uma viagem que era para ser de lazer, de amor, descanso. Aniversário de casamento, tornou-se um verdadeiro pesadelo. Certo, você conta essa história aqui. Agora, deixa eu lhe perguntar, se você viajou com sua esposa, você já sabia que tinha restrições lá para o Egito? Você disse, vou para o Egito, como é que tá lá? Você já tinha uma noção? Porque a gente sabia, nos Estados Unidos tem que fazer, se ficou tem que fazer teste todo dia, só sai com 14 dias, fica no hotel, você custeia as suas próprias despesas. No Egito, vocês sabiam mais ou menos o que poderia dar? No Egito, eu fiz um teste de PCR 24 horas antes de embarcar. Aqui no Brasil? Fiz um no Brasil e fiz um em São Paulo. Não, você fez um aqui na Paraíba e fez um em São Paulo. Em São Paulo. Então, tinha um teste 24 horas antes. Ambos atestando... Positivo. Negativo. Tava ok. Ok. A viagem foi um transtorno do começo ao fim. Um detalhe importante que posso dar um spoiler é que eu voei em um avião, minha esposa no outro. Desde o início, houve até no-show da viagem. Certo. Então, uma viagem toda programada, que estava para tudo ser mil maravilhas, terminou nesse terror. Quando eu cheguei lá, e foi justamente naquele período onde um brasileiro, médico, tirou uma brincadeira até certo ponto sem graça, uma egípcia falando de papiro. Um assédio dentro de uma loja. Isso, né? E isso, nós ficamos vistos no país lá de forma diferente. Sempre que via um passaporte brasileiro, o pessoal naquele período, pode ser que tenha mudado agora, olhava meio de lado. Então, quando eu cheguei no aeroporto, primeiramente, Brasil, uma fila aqui ao lado. Todos os brasileiros tinham que ser feito o teste do PCR. Não era mais aleatório? Não, as outras nações, África, Europa, América do Norte, passavam tranquilamente. Ficaram algo em torno de 20 pessoas para fazer o teste e o premiado foi eu de testar positivo. Entre os 20, mais ou menos, entre o grupo todo. E aí, a partir daí, fizeram o quê com o seu roteiro aí? Não, eu perdi a viagem completamente. Primeiro ficou no aeroporto. No aeroporto? 3 dias em uma cadeira parecida com essa sua. Sem poder ir para canto nenhum. Preso sanitário. E a esposa? No hotel. Num país que tem algumas restrições para mulheres andarem sozinhas. Pelo amor de Deus. Num país onde as mulheres, infelizmente, são discriminadas e não podem, por exemplo, uma mulher sair na rua só, que é um país muçulmano, que tem algumas restrições por conta de sua religião. Ela ficou lá, à própria sorte, e eu, sem poder ter contato com ela, no hospital, depois do aeroporto no hospital, durante 12 dias. Sem comunicação? Comunicação por celular. Comunicação tinha por celular? Por celular. E nos 3 dias do aeroporto, alimentação, essa história, higiene, alimentação, como foi? Como era? Foi horrível. Eu tenho um capítulo que eu falo só sobre isso. O tratamento que foi dispensado para uma pessoa que, se tivesse algum sintoma, não teria resistido. Porque não foi fornecido água, não foi fornecida alimentação, absolutamente nada. Apenas uma cadeira e espere chegar o reteste. Simples assim. Mas você está dizendo que passou 72 horas... Quase 72 horas. Sem... Não, porque eu, como todo paraibano e nordestino, eu tenho minhas versatilidades, fiz amizades com contínuos que faziam a limpeza lá, eles traziam... Pelo amor de Deus, isso é quase um sequestro. Um completo terror. Por isso que eu peço, vão hoje lá, compre, leia, que tá massa. E depois depois saiu do aeroporto, agora saiu do aeroporto, foi para um lugar melhor, não foi? Um hospital público de um país de terceiro mundo, infinitamente pior a saúde do que o nosso Brasil. E lá você também passou ali por alguns terrores, ali em alguns momentos. Grandes terrores. Quantos dias nós? 12 dias. Imagine você me conhece, há mais de 10 anos me conhece, sabe que sou inquieto, tanto inquieto que escrevi durante a minha convalescência esse livro, esse autobibliográfico, e fiquei no hospital sem poder sair para canto nenhum e me submetendo a tratamentos que chegou ao ponto de eu não querer segui-los. Justamente eu não estava sentindo absolutamente nada. E sendo medicado, iam criar outra doença em mim, né? E quando terminou, naturalmente, você só retornou para o Brasil? Eu perdi meu voo.
tive que comprar... Olha, foi um terror, eu tive que comprar outra passagem. Não respeitaram nem o fato de eu estar convalescente e não poder ter ido embarcar, estar preso sanitariamente. Então, foi um completo absurdo. Olha, tiveram várias passagens, estão todas retratadas, que eu conto. Tem um capítulo que eu retrato como é a enfermaria que eu fiquei, 12 dias. E é interessante que a pandemia gerou tantas histórias assim. Eu já tive aqui com o doutor Ronaldo Queiroga, e esse que ele passou pelo terror dele, que é um terror do ponto de vista de risco, né? De vida, e contou aqui o processo de superação dele, mas também com processos de isolamento, com processos todos e tal. Esse seu é interessante porque, graças a Deus, não tem a doença propriamente aí causando dano físico, mas tem a doença causando todo um transtorno do ponto de vista da sua viagem, né? Imagine você num canto, sem sentir absolutamente nada e sem poder sair, e sendo submetido a um tratamento de um protocolo que efetivamente não necessitaria. Por isso que foi me dado mais uma chance de estar aqui com você. Você conta essa história aqui, ó, o livro está aqui, você lança ele hoje, é isso? Hoje, de 6h30, escolhi uma grande praça, que é o Manaíra Shopping, na Livraria Leitura, que é a maior livraria do estado da Paraíba, lá com vendas exclusivas desse nosso livro, que retrata uma viagem que nós fizemos ao Egito e situações inusitadíssimas que passamos naquela localidade. Já é filme de suspense, de terror para lá. Que aí eu já vou anunciar aqui, você encaminhou para a Netflix, e a Netflix está analisando a possibilidade de gerar a partir daqui, da obra, a adaptação de alguma produção para a Netflix, do ponto de vista seja de ficção, seja nesse sentido? Encaminhamos via postal, Luiz, o trabalho para que analisasse. Houve resposta. Estamos aguardando alguns contatos, quem sabe, com grandes adaptações, na verdade, porque nós apenas retratamos autobibliograficamente um fato que aconteceu, mas as pessoas que são roteiristas e cineastas conseguem... Aumentar. Aí tá só a verdade. Bom demais. A gente vai no finalzinho, a gente convida novamente as pessoas para irem para o lançamento hoje. Mas vamos para um intervalo comercial. No próximo bloco vamos falar de trânsito em João Pessoa, para você falar agora como gestor público, porque o público também está querendo saber das ações da CEMOB aqui na capital. Rapidinho, um minutinho, a gente está de volta.